Olá pessoal, estamos de volta, a nossa segunda aula do dia e a gente vai fazer agora exercício sobre as relações, sobre as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Então, peguei alguns exercícios do livro, tá? Para a gente fazer. Vamos lá. Vamos começar. Primeiro exercício é o exercício 26 da página 319. Letra A, eu não fiz toda a página 319, fui pegando exercícios salteados aí do livro, mas eu comecei pela página 319. Ele quer saber o seno de C, o cosseno de B e a tangente de B. Eu vou pedir para vocês mais uma vez, enquanto a gente vai fazendo os exercícios, sempre dar aquela pausa, tenta fazer e aí depois acompanha o resultado, né, o gabarito, certo? Bom, então eu tenho aqui o seno, eu quero saber primeiro o seno de C. Então vamos lá, o seno desse ângulo aqui, ó, o ângulo C. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro eu vou identificar quem são os meus catetos e a minha hipotenusa. Então a hipotenusa é sempre o ângulo, o lado oposto ao ângulo reto. Então a minha hipotenusa é 13, certo? E aí eu tenho aqui o meu cateto, adjacente ao ângulo C, 5. O cateto oposto ao ângulo C, 12. Então, seno de C, eu vou usar quem? O cateto oposto ao ângulo C, 12. Dividido por 13, que é a minha hipotenusa. Então, daí eu tenho seno de C. O cosseno de B. O cosseno de B é cateto adjacente, que também é 12, dividido por 13. Ou seja, o seno de C é igual ao cosseno de B. E por fim eu vou ter a minha tangente. A tangente de B vai ser quem? 5 dividido por 12. Cateto oposto a B dividido por 12. E a tangente de C vai ser quem? Não está aqui no problema, mas eu vou mostrar para vocês. Que a tangente de C é 12 sobre 5. É o inverso da tangente de B. Ok? Então eu tenho lá seno de C, 12 13avos. Cosseno de B, 12 13avos. E a tangente de B, 5 12avos. Ok? Então ali, o exercício 26, letra A. Na letra B, ele quer o seno de B, o cosseno de B e a tangente de C. Então, olha só. Seno de B, cateto oposto sobre hipotenusa. Raiz de 2 sobre raiz de 3. O cosseno de B. Cosseno de B. Cateto adjacente sobre a hipotenusa, que é a raiz de 3. E a tangente de C? C, está aqui o C. Tangente de C. Cateto oposto, que é 1, dividido por raiz de 2. Então, seno de B, raiz de 2, dividido por raiz de 3. Racionalizei, ó. Multipliquei aqui por raiz de 3. Raiz de 6 sobre raiz de 3. O cosseno de B, 1 sobre raiz de 3. Racionalizei também. Raiz de 3 sobre 3. E a tangente de C, 1 sobre raiz de 2. Também racionalizei. Raiz de 2 sobre 2. O exercício C. O exercício C, ele quer o seno de B, o cosseno de B e a tangente de B. Então, seno de B, cateto oposto, 5, sobre a hipotenusa. O cosseno de B, cateto adjacente, 5, sobre a hipotenusa. E a tangente de B, cateto oposto sobre cateto adjacente, que é 1. Repara aqui uma coisa. Esse cateto aqui, ele é igual a esse. Esse aqui é um triângulo retângulo isósceles. O que eu posso dizer do meu ângulo B? Que ele é igual ao ângulo C. Os catetos são iguais, então os ângulos aqui são iguais. Ora, se são iguais, obrigatoriamente B é igual a 45.
Então daqui eu tenho que o B vale 45 graus e o C vale 45 graus também. Então já sei, ó, o primeiro ângulo notável que nós vamos estudar na próxima aula é 45 graus. Eu tenho que a tangente de 45 é 1. O seno e o cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Ok? Próximo exercício é de um posto de observação situado. Acho que esse exercício não está no livro. Dá uma olhada aqui se esse exercício está no livro. Tá sim. Na verdade, é uma resolução de problema, mas ele está resolvido no livro já. Tá? Eu peguei um exercício resolvido do livro. Tá? 2 exercícios resolvidos. Esse e o próximo são exercícios resolvidos do livro. Portanto, tenta fazer agora. Depois, se não quiser conferir aqui, confere lá no livro. Então, de um posto de observação situado a 100 metros de um prédio, vê-se o ponto mais alto desse prédio. Então, eu tenho um posto de observação aqui e eu vejo um prédio, o ponto mais alto do prédio. Está lá, a linha de visão. Eu quero saber a altura do prédio, sabendo que o posto está a 1 metro do solo. Bom, e aí aqui ele repara que ele deu aqui, ó, o seno de 44. Ele disse que esse ângulo aqui é 44 graus, então ele deu o seno, o cosseno e a tangente de 44 graus, que é para que a gente possa resolver o problema. Sem isso a gente não consegue. Bom, então eu tenho lá, x corresponde ao cateto oposto ao ângulo de 44 graus. Ó. Esse aqui é o ângulo de 44 graus. O meu x aqui, ó, é o cateto oposto ao ângulo de 44 graus. Então, como eu quero saber a altura do prédio, que é o meu x, eu vou fazer o quê? Eu tenho a distância do posto até o prédio, que é o outro cateto, então eu vou usar a minha tangente. Pela tangente aqui, ó, eu consigo achar a altura. Então eu tenho que a tangente vai ser igual a x dividido por 100, ou seja, cateto oposto sobre cateto adjacente. Eu tenho que o x então vai ser igual a 100 vezes a tangente de 44. Ele disse que a tangente de 44 é 0,97. Então aí eu tenho ó, ele deu a tangente de 44, 0,97. Então daí eu consigo fazer, só substituir a tangente de 44 por 0,97. Tem que o x é 97 metros. X é 97 metros. Só que ele quer a altura do prédio, eu tenho que somar mais 1 metro. Então, a altura do prédio é 98 metros. Okay? Próximo exercício eu também peguei lá dos problemas resolvidos já do livro, da página 327. Eu tenho lá um avião, está a 2.000 metros de altura. Então ele deu aí a altura. E ele é visto por 2 observadores que estão nos pontos A e B. E os ângulos de observação, a 28 graus aqui no observador A, 40 graus no observador B. Bom, ele quer saber a distância aproximada entre os 2 observadores. Ele deu a altura agora, ó. Na verdade ele deu, eu tenho 2 triângulos retângulos. Eu tenho um triângulo retângulo A, V, C, e tenho um triângulo retângulo B, V, C. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, ó, eu preciso descobrir o valor de x e de y. O primeiro valor que eu vou descobrir é o valor de y. Ou posso descobrir também o valor de x mais y. Preciso descobrir isso primeiro. Então, a primeira coisa que eu fiz aqui foi o valor de y. Ó. Peguei aqui a tangente de 40, vai ser cateto oposto, que é 2.000, dividido por y. Então, 2.000 dividido por y, eu tenho que y vai ser igual a 2.000 dividido pela tangente de 40, que ele deu lá, ó. Tangente de 40, 0,84. Com isso, eu vou ter que o y vai ser 2.385 metros. Então, o y é 2.380,95 metros, certo? Agora eu vou achar quem? A distância de A até C, que é o x mais y. Então
Então, fazendo ali, ó, 2.000 dividido por x mais y, eu vou achar a distância de x mais y. Ok? Então, eu vou ter que x mais y vai ser 2.000 dividido pela tangente de 28, que ele também deu lá, ó, 0,53. Dividindo 2.000 por 0,73, eu tenho que a distância x mais y é 3.773,58 metros. Tá certo? Ora, para eu achar o valor de x, basta eu pegar x mais y e diminuir de y. Isso vai dar 1.392,63 metros. Ok? Bom, prosseguindo aqui, nosso próximo exercício. Aí sim, agora o exercício 35, página 329. Tá? Mais uma vez, dá aquele pause aí, tenta resolver e volta para ver a resolução. Bom, o observador está distante 80 metros do mastro de uma bandeira. Então, olha aqui, ó. Ele está a 80 metros de distância. Claro que isso aqui está fora de escala, né? Mas dá para a gente fazer. Então, eu tenho aqui 38 graus, a distância dos olhos dele ao chão é 1,70 m. Então, eu tenho que o ângulo de visão dele aqui, ó, é 80 graus já do meu ponto mais alto da bandeira. E aí eu vou ter o quê? Primeira coisa que eu vou ter que fazer, eu vou achar o valor de x. Eu tenho que aqui, essa distância aqui é 80. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o valor de x. Como é que eu vou fazer o valor de x? Eu vou pegar a tangente de 38 graus, que é 0,781, e aí eu vou aplicar a fórmula da tangente, que é cateto oposto sobre o cateto adjacente. Vou fazer lá. Ué, o que eu botei aqui, gente? 0,616, será que é isso? Eu peguei errado aqui o valor? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tangente de 38. 0,781. Tá errado aqui, 0,781 mesmo. Não sei de onde é que saiu isso aqui. Ah, deve ter sido lá do livro. Bom, não importa, aqui está errado. Aqui é 0,781. Eu vou ter que tangente 38, que é 0,781 é igual a x dividido por 80. Multiplicando 80 para lá, eu vou ter que x é igual a 80 vezes 0,781. Com isso, eu tenho que o meu x é 62,48 metros. Meu y vai ser quem? Que é a altura total aqui da minha bandeira, do mastro. Vai ser 62,48 mais a altura, até a altura dos olhos do cara, que é 1,70 m. Então, eu vou ter que a minha altura total ali vai ser 64,18 metros. Lembrando sempre que isso aqui está errado. Depois eu vou corrigir lá no slide, tá? 0,781. Ok, galera? Bom, seguindo em frente. Questão 36. Do alto de uma torre de 50 metros de altura, localizada em uma ilha, avista-se a praia sob um ângulo de 45 graus. Essa questão é a questão 36 da página 329. E aí, eu já disse que a tangente 45 é 1, nós já tínhamos visto isso antes. E eu quero saber qual é a distância da torre até a praia. Então eu tenho lá, também está errado, né? O x é daqui até lá, a distância da torre até a praia. A distância da torre até a praia vai ser o quê? Vai ser cateto oposto sobre cateto adjacente, tem que dar 1. Então, 1 é igual a 50 dividido por x,
x igual a 50. Não precisava nem fazer conta. Se eu observar aqui, ó, esse ângulo também é 45 graus, então obrigatoriamente essa distância aqui tem que ser 50 metros. Ok? Seguindo lá. Esse exercício aí, se eu não me engano, não está no livro. Vou até dar uma checada aqui, mas eu acho que ele não está no livro. Vou botar. Não. Esse exercício ele não está no livro. Quero saber o comprimento da rampa. Dessa rampa abaixo. Vamos lá. O que eu preciso fazer? Agora eu quero, ó, na verdade eu quero a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Eu dei esse ângulo de 20 graus, tenho a altura da rampa e quero saber o comprimento da rampa, que nada mais é do que a minha hipotenusa. Então aqui eu vou usar o quê? Primeira coisa, eu vou usar cateto oposto sobre hipotenusa. Então eu vou usar o seno de 20. Eu vou ter que olhar na minha tabela para ver qual é o seno de 20. Então eu tenho lá, olhando na minha tabela, eu tenho que o seno de 20 é 0,342. Eu vou até checar, porque... É isso aí. Seno de 20 é 0,342. Bom, agora eu já tenho o seno, tenho o cateto oposto e quero saber a hipotenusa. Então eu vou fazer aqui 0,342 é igual a 3 sobre C. Com isso eu tenho aqui 0, multiplicando aqui em cruz o C para lá, eu vou ter que 0,342C é igual a 3. Então eu vou ter que o meu C é 3 dividido por 0,342. Eu vou ter que o comprimento da minha rampa é 8,77 metros. Ok? Seguindo em frente, eu tenho aqui, ó, para a gente indicar as sentenças verdadeiras, certo? Dá aquele pause aí, tenta resolver. Essa questão aí é do livro na página 339. É a questão 3 da página. Então, eu vou marcar as verdadeiras. Então, repara aqui. Seno de 40 é igual ao cosseno de 50. Ninguém precisa olhar a tabela. Se eu olhar aqui, ó, o seno de 40, 40 é complemento de 50. Então, o seno do ângulo é igual ao cosseno do seu complemento. Então, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro. Essa aqui, ó, seno de 30 igual ao cosseno de... Seno de 60 igual ao cosseno de 30. Também é verdadeiro. Certo? Nós vimos lá que a tangente de um ângulo é igual ao seno dividido pelo cosseno desse ângulo. Então, a letra C aqui, ó, também é verdadeira. Tá? A letra D. A letra D eu tenho que tangente de 48 é igual ao seno de 68 dividido pelo cosseno de 20. Não faz nenhum sentido, olha. Tangente de 48 é o seno de 48 dividido pelo cosseno de 48. Então, isso aqui é falso. Não tem nada de verdadeiro. Letra E. Cosseno de x é igual ao seno de 90 menos x. Ora, 90 menos x é o complemento de x. Então, cosseno de x é igual ao seno do seu complemento. Verdadeiro. Ok? Letra F. Letra F diz que seno de 45 graus é igual ao cosseno de 45 graus, que é igual a tangente de 45 graus. Olha, não. Seno de 45 e o cosseno de 45, ok, são iguais. A tangente de 45 vai ser 1, porque é seno sobre cosseno. São iguais. Um número dividido por ele mesmo dá sempre 1. Então isso aqui é falso. A letra G é seno ao quadrado
de 30 mais o cosseno ao quadrado de 30 é igual a 1. Gente, isso aí é uma relação que a gente vai ver no ano que vem. É verdade. E a gente vai, se eu não me engano, no próximo slide eu coloco. Deixa eu deixar essas letras G aqui. Eu vou deixar para o próximo slide, tá? Bom, a questão H. Seno de 81 igual ao seno de 86. Não, não é. São ângulos diferentes, o seno deles é diferente. E essa última questão aqui, se a gente pegar a nossa tabelinha lá, tangente 70, igual a 5,495 vezes o seno de 30, se eu fizer isso, eu vou verificar que isso aqui é verdade, fazendo lá pela minha tabelinha. Bom, então marquei ali as verdadeiras, certo? E aí eu vou explicar por que, que o seno ao quadrado de 30 mais o cosseno ao quadrado de 30 é igual a 1. Eu peguei aqui um círculo trigonométrico de raio 1. E aí eu vou verificar que quando o meu raio é 1 aqui, ó, o meu raio é 1 é a minha hipotenusa do meu triângulo retângulo, desse triângulo retângulo aqui. Certo? Desse triângulo retângulo aqui. E eu tenho que no meu círculo trigonométrico, se a minha hipotenusa for 1, o meu seno vai ser essa medida do cateto. Vai ser o próprio cateto. Por quê? Porque o seno não é cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, se eu tenho a minha hipotenusa 1, eu tenho que o próprio cateto dividido por 1 vai dar o cateto. Então, eu vou ter que esse lado aqui, ó, é o próprio cateto. Da mesma forma que o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente dividido por 1 também. Com isso, eu vou ter que o cosseno de alfa vai ser o próprio cateto também, o cateto adjacente. E aí eu vou fazer o seguinte, como é que eu faço por Pitágoras a minha relação aqui entre os catetos e a hipotenusa? Vai ser 1 ao quadrado, que é 1, vai ser igual a cateto ao quadrado. Quem é esse cateto aqui? Seno ao quadrado. Seno ao quadrado de alfa. Mais o outro cateto. Quem é o outro cateto? Cosseno ao quadrado de alfa. Tá ruim de escrever aqui, mas... Eita ferro. Cosseno ao quadrado de alfa. Aí eu tenho a minha relação. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1 ao quadrado, que é 1. Ok? Então, eu mostrei a letra G aqui para vocês. Certo? Exercício 5. Observe e determine a projeção horizontal desse toboágua aí. Utilize o seno de 22 igual a 0,37, o cosseno de 22, 0,93 e a tangente de 22, 0,40. Olha só, ele quer saber essa projeção horizontal aqui, ó. Ou seja, ele quer saber, na verdade, o cateto adjacente ao ângulo de 22. Certo? Vamos lá, tentando resolver, eu já vou seguir aqui para a resolução. Ora, eu vou usar minha tangente, ó. Tangente de 22 é cateto oposto dividido por cateto adjacente, que é a projeção. Então, eu vou ter que a tangente de 22 vai ser igual a 42 dividido por P. 0,4P igual a 42. P igual a 42 dividido por 0,4. Isso dá 105 metros. Ok? Prosseguindo aqui. Acabamos aqui com os slides, com os exercícios. E, bem, galera, fiz bastante exercício aqui com vocês. E no livro,
a gente ainda tem alguns exercícios para fazer. Podemos fazer aí, ó, os exercícios da página 337. Eu vou passar para vocês lá pelo setor de ensino. Eu vou mandar para vocês uma atividade para vocês fazerem e depois eu disponibilizo o gabarito lá pelo setor de ensino, tá? Quem quiser antes, me pede que eu envio lá por e-mail, envio pelo WhatsApp, como eu tenho feito, tá bom? Gente, muito obrigado. Espero que vocês estejam bem e até semana que vem. Semana que vem tem mais aula. E vamos estudar, e não pode deixar de estudar. Tem que focar e ser determinado nesse momento. Tá bom, galera? Um grande abraço para vocês. Mais uma vez eu vou reiterar que eu estou morrendo de saudade da aula, vou morrendo de saudade de voltar para a sala de aula. Tá bom, gente?